Olá a todos, meu nome é Carlos Sanches, eu sou consultor em tecnologia educacional e estou participando aqui com muito prazer, com muito orgulho, da segunda edição do Senated, o Senated 2.0, o Seminário Nacional de Tecnologias na Educação. Bom, eu desejo a todos, né, um bom evento. E, bom, com relação à minha palestra aqui, que é o potencial educacional de 10 ferramentas tecnológicas, eu vou fazer uma pequena introdução antes de começar a falar das 10 propriamente ditas, né? Quer dizer, primeiro não há um critério, eu não segui um critério das 10 melhores ou das 10 mais, né? Eu procurei agrupar 10 ferramentas que eu acho que podem ser úteis de alguma forma, com virtudes, com defeitos, com coisas interessantes, coisas não tão interessantes, mas que eu acho, na minha análise, que podem ser úteis de alguma forma aos profissionais da educação, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas 10 para fazer uma pequena introdução. Bom, eu coloquei aqui o Google Docs e o Office Online. Na verdade, são duas ferramentas onde você tem os famosos documentos, né? Documentos, você tem apresentador de slides, você tem planilha de cálculo e as duas são online, as duas são gratuitas e você usa aí habilidades que são interessantes no século XXI, que são a colaboratividade e a autoria, né? Por isso que eu acho que essas duas ferramentas são extremamente importantes e podem ser muito úteis, né, para o educador nos dias de hoje. O Adobe Catcher eu acho que pode ter uma utilidade porque ele é um software meio multiuso, né? Tem a grande vantagem de ser gratuito e ele eu chamo de 3 em 1. Né? Aqui, se você tem dificuldade, não sabe direito qual o software que você usa, por exemplo, para baixar um vídeo na internet, o Adobe Catcher faz isso. Né? Ele baixa o vídeo da internet, ele faz captura de vídeo, né? Ele grava o que você está colocando no seu desktop, na sua tela, tudo que está passando na sua tela, ele grava e ele converte eventualmente o arquivo do vídeo que você baixou ou da tela que você gravou. Então ele também é um conversor de vídeos. Então são três funcionalidades no único software e além de tudo é gratuito. Então é um software realmente que pode ser interessante. O Camtasia, né? Ou Camtasia, em português Camtasia, é, na minha opinião, o melhor software de edição de vídeo. Ele faz basicamente duas coisas. Ele captura vídeo da tela do seu computador, daquilo que você estiver fazendo no seu computador, e edita, mas com ferramentas que, para a educação, eu acho que são quase que únicas. Eu não conheço nenhum outro editor de vídeo que faça o que ele faz. Você tem grandes editores de vídeo, como por exemplo o Premiere da Adobe ou o Sony Vegas da Sony, não é? Mas aí é outro viés, é outro caminho, é outro foco. Né? Aí é para você editar vídeos para fazer filmes, filmagens, etc. Agora, para a educação, ferramentas para a educação, eu acho que o mais interessante, sem dúvida, é o Camtasia. Né? O YouTube eu coloquei porque é curioso que o YouTube ele é conhecido como um repositório de vídeos. Né? Muita gente vê o YouTube, vê os vídeos do YouTube. Agora, são poucas as pessoas, principalmente são muito poucos os educadores que usam o YouTube para fazer vídeos, para produzir vídeos. Não é? Você pode produzir vídeo no YouTube. O vídeo em si você não produz. Né? Você faz o vídeo em algum lugar, mas você pode editar o vídeo no YouTube. Isso pouca gente sabe. Tá? Então você faz o vídeo com a sua câmera, com a sua webcam, prepara a sua videoaula, mas ele tem um editorzinho que pouca gente sabe, pouca gente conhece. Né? Muita gente, inclusive, diz para mim: não, mas o YouTube tem editor? Tem. É um editor, claro, não é que nem o Camtasia, ele tem as suas limitações, mas ele pode ser útil sim para fazer uma série de coisas. Inclusive, uma coisa que me perguntam muito que é a legenda. Né? O pessoal diz, pô, cara, você conhece algum software que tenha legenda, é complicado, tá? A maioria dos softwares que tem isso é de difícil manipulação. O YouTube tem, você pode incluir legendas e a maneira de fazer é trabalhosa, mas não é complicada, tá? Então eu vou falar disso mais para frente também. Um software de comunicação, que eu acho que é fundamental hoje, que é o Skype, né, que tem o similar que é o Google Hangout, onde você pode fazer conferência, né? Então você pode fazer uma conferência de qualquer região para qualquer outra região do planeta, né? De estado para estado, cidade para cidade, país para país. E você faz videoconferências, você pode dar aulas, você pode fazer a participação de alguma pessoa que vai agregar alguma coisa à sua aula, que está em algum lugar.
por exemplo, passando numa tela, num data show, dentro da sua sala de aula, né? Então, saber usar os recursos do Skype realmente é uma coisa importante. Outra coisa que pouca gente sabe é que o Skype ele faz troca de tela. Então, você passa, por exemplo, numa aula particular, a sua tela para o seu aluno. E aí, se você quiser, o teu aluno passa a tela dele para você também. Ou seja, você troca a tela com o seu aluno. Ele vê o que você escreve e você vê o que ele escreve. Isso é fantástico, né? Então, isso é uma coisa, é um recurso para a educação que eu acho fundamental. O blogger ou blogueiro, que eu vou representar aqui como blog, tem aí um similar importante também, que é o WordPress. Só que eu optei pelo o blogger, porque eu acho que ele é mais popular, ele é mais simples de usar, né? Embora na teoria pelos experts ele seja menos profissional, né? O WordPress ele tem dentre as pessoas que usam blog essa imagem de ser mais profissional, de ter uma definição mais interessante, de poder ter uma cara de site, por exemplo, que o blogger não tem, não é? Mas eu acho que ele talvez seja, num primeiro momento, para quem não está acostumado, mais difícil de mexer, né? Por esse motivo eu optei pelo Blogger. O Facebook, que todo mundo conhece, claro, né? Vou colocar as vantagens e desvantagens, a meu ver, que tem uma rede social como o Facebook. O Word e PowerPoint, dois softwares, né? Que têm seus equivalentes, respectivamente, por exemplo, Writer e Impress, que você pode ter esses dois no LibreOffice ou no OpenOffice, que são gratuitos, né, são open source, etc., que são similares. Agora, tem algumas coisinhas que esses dois fazem, por exemplo, que é difícil você achar nesses outros de código aberto. Não é? Então, eu vou especificar essas coisas que eu coloco nos dois, que eu acho que podem ser usadas como ferramentas educacionais, coisas que só eles têm e coisas que são comuns aos outros também, de fonte aberta, tá? Então aí a ideia, inclusive, principal é colocar os dois como um como referência, o Word, de um editor de texto, e o outro como referência de um apresentador de slides, no caso o PowerPoint, tá? E esse aqui é o meu logo, né? O logo da minha consultoria e do meu blog, que é o Tecnologia Educa Brasil. Tá bom? Esse eu, claro que eu não vou colocar aqui esse como ferramenta. Tá bom? Então, vamos começar aí a ver primeiro as nuvens que eu considero aí hiper importantes para a educação, tá bom? Google Docs primeiro e o Office Online e fazer algum tipo de comparação entre os dois. Vamos lá? Bom, agora a gente vai ver o potencial educacional, né, fazer uma análise do potencial educacional dos editores de documentos que ficam nas nuvens, né? Bom, então o que eu fiz aqui? Eu estou no meu browser, no Firefox. É importante dizer isso porque, por exemplo, esse documento que eu abri aqui no Google Docs, ele tem algumas especificidades no Chrome, por exemplo, tá? Aqui no Firefox e em outros browsers você não consegue acessar, você não consegue usar, não é? Então por isso é importante eu colocar isso. Então eu estou no Firefox e o que eu fiz? Eu fui até o Google Docs, abri um documento de texto, poderia abrir qualquer outro, mas abri um documento de texto, tá? E escrevi teste docs. Tá? Então, esse é um documento de texto aberto no Google Docs. Aí eu abri uma outra aba e o que eu fiz? Eu entrei no Office Online. Dentro do Office Online, eu abri o Word Online. Estou lá, ó, né? No Word Online. E escrevi teste Office para a gente fazer uma pequena comparação entre os dois. Tá? Esse aqui, esse texto do Docs, do Google Docs, ele está, digamos assim, hospedado, né, no Google Drive. E esse documento aqui, o Word Online, ele está no Office Online, que está hospedado no OneDrive. Ou seja, são duas nuvens. Então, quando eu estou editando esse texto, agora, por exemplo, né, esse texto nesse editor de texto, eu estou fazendo isso na nuvem, ou seja, num servidor. Eu não estou fazendo isso no meu computador. Tá? Isso vale tanto para esse texto aqui do Word Online, como para esse outro texto no documento do Google Docs. Ok? Bom, então vamos fazer uma comparação. Bom, primeiro o potencial, né?
qual é o potencial pedagógico educacional que eu vejo em trabalhar em editores de documentos na nuvem, né? O principal potencial, a principal aplicação, aplicabilidade educacional que eu vejo é certamente aquela habilidade, né, que é desejável e desejada no século XXI, que é a colaboração ou colaboratividade, né? Tem também a autoria, mas a autoria de um texto, por exemplo, que eu estou trabalhando num documento de texto, não precisa obrigatoriamente da nuvem, né? Por exemplo, para eu desenvolver essa habilidade, né? Então, a principal habilidade que eu vejo, né, nesses documentos, esses editores de documentos nas nuvens, certamente é a habilidade da colaboração, da colaboratividade, que por sua vez faz parte da competência interpessoal, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? O que é legal? Você pode fazer essa colaboração na escola ou fora dela, né? Quer dizer, isso é muito legal, é muito bacana. Quer dizer, você saiu da escola, você ainda pode ter uma atividade de colaboração, mesmo não estando mais, né, nela, não estando mais na escola. Bom, então vamos fazer uma comparação aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou fazer o compartilhamento, tá? Dos dois para você ver, fazer uma pequena comparação entre o documento do Docs e o documento do Office Online. Então vamos lá, ó, teste Docs. Então eu estou no Docs da Google e tem esse botãozinho aqui compartilhar. A hora que eu coloco a setinha do mouse, olha o que está escrito. Particular apenas para mim, ou seja, eu não compartilhei. Tudo bem? Se eu for aqui na aba do Word Online e do Office Online, está aqui, ó, compartilhar. Também ainda não compartilhei com ninguém. Tudo bem? Então vamos lá. Tem esse documento, eu fiz esse documento, estou na escola ou fora dela, tanto faz. Aí eu vou clicar aqui, ó, tá? Compartilhar. Bom, antes de mais nada, como é que é o nome desse documento que eu dei lá? Senated 2015. Tá? Importante saber o nome para a gente localizar o documento depois, tá? Senated 2015. Ok. Então vamos lá. Compartilhar. O que aparece? Ele coloca lá, pessoas, insira nomes ou endereços de e-mail, etc. E essa parte importantíssima, pode editar. Eu vejo muita gente que não liga muito para isso, ou eventualmente não está acostumado a usar, e aí ele coloca lá, visualizar. Aí quem receber esse documento só vai poder visualizar, né? Ou comentar. E aí, se você colocar editar, ele pode editar. Então, o que acontece na prática? Eu vejo muita gente que manda para alguém e fala, olha, eu queria que você editasse. Só que a pessoa seleciona aqui, por exemplo, só visualizar. Tá? Então, essa parte aqui certamente é uma parte muito importante. Então, pode editar. Aí eu vou colocar, por exemplo, o meu endereço de e-mail, tá? Um outro e-mail que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Já está aqui. Então, vou mandar para esse meu endereço de e-mail, tá? E vou mandar uma mensagem. Olá, por exemplo, tá? Vou clicar nesse botão enviar aqui, ó. Pum. Tá escrito lá, compartilhado, aliás, com um destinatário. Eu já mandei lá. Eu tô aqui com o meu e-mail numa outra aba, vou atualizar para ver se esse compartilhamento chegou. Aí, ó. Carlos Sanches, tá certo? Aqui, ó. Senated 2015 Docs, convite para editar. Aí você clica nesse e-mail que você recebeu. Está aqui o documento, ó, Senated de 2015 Docs, abrir no documento e a mensagem que eu coloquei, olá, inclusive uma imagem minha aqui, tá? Então eu vou clicar e eu sou direcionado para o documento, tá aqui, ó. Tá? E se eu quiser editar, tá aqui, ó, edição, eu posso editar, por exemplo, esse documento. Tudo bem? Então isso no Docs da Google. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa no Word Online da Microsoft do Office Online. Então tá lá. Vou compartilhar. Veja que é muito parecido, né? Então vou colocar a mesma coisa aqui, ó, tá? Carlos Sanches, meu nome, o número, arroba, nananã, tá? Vai para o mesmo e-mail lá. Vou colocar a mesma mensagem, olá, com a exclamação. Mesma coisa aqui embaixo, ó, os destinatários podem editar, só que você pode eventualmente aqui nessa setinha para baixo aqui alterar, tá? Só exibir, por exemplo, ele não vai poder editar. Então vou deixar aqui que ele podendo editar.
destinatários precisam ou não de uma conta da Microsoft, e vou compartilhar aqui. Vou deixar com não precisam, mas eu poderia escolher precisam, por exemplo, se eu quiser fechar mais o grupo ainda, né? E vou clicar aqui no compartilhar. Compartilhando, Senated 2015 Office. Link enviado a Carlos Sanches, fechar, bababá. E aí eu vou de novo no meu e-mail. Vou apagar esse aqui que é o do Google, né? Esse aqui vai embora. Entrada. Deixa eu atualizar. Aí, recebi outro. Carlos Sanches. Vamos lá. Olha. Só que esse aqui, perceba, ó, OneDrive, que é o nome da Microsoft. Office, olha aqui a extensão .docx, tá certo? Que é o Word a partir de 2010, tá? Da Microsoft. Vou clicar em cima dele e vou ser direcionado para o Word Online, exatamente aquele documento, Test Office. Posso clicar aqui para editar, tá? Bom, então, obviamente que existem várias outras funcionalidades importantes, claro, né? Que você tem que aprender, que você tem que saber para lidar com isso. Agora, o que eu quis colocar, né, por hora para você é simplesmente essa avaliação educacional da importância que você tem, ou da importância que tem essas duas nuvens, OneDrive, Google Drive e, respectivamente, o Office Online e o Google Docs. Isso no mundo corporativo está sendo muito utilizado, né? Eu mesmo estou fazendo trabalho para duas editoras. Uma editora está usando o Google Docs, a outra editora está usando o Office Online. Só para você ter uma ideia, né? Então, no mundo corporativo, isso é muito importante, e no mundo educacional, certamente também tem que ser, tanto para você ter uma evolução, para você desenvolver essa habilidade, principalmente essa que eu coloquei da colaboração, né, da colaboratividade nas escolas, e também preparando para o mundo real, para o mundo corporativo e etc. Tá? Existem mais coisas importantes que você tem aí, é claro que tem, mas não é o meu foco hoje aqui. O meu foco hoje aqui é avaliar a parte, o potencial educacional, o potencial pedagógico que essas ferramentas têm. E é um potencial realmente enorme, principalmente essa que eu te falei da colaboração entre pessoas dentro ou fora da escola. Tá? Então, em relação às duas nuvens, era isso. E na sequência, eu vou mostrar uma outra ferramenta para você. Tá certo? Vamos lá? Bom, então vamos à nossa terceira ferramenta de hoje, que é o Atube Catcher. Então vamos abrir aqui o software. Olha, o Atube Catcher eu acho que é uma ferramenta bem interessante, porque ela reúne várias outras ferramentas dentro dela mesma, e que parte você pode usar como uma ferramenta, digamos, fim, ou seja, para o processo educacional, para o processo pedagógico em si, e outras como ferramentas meio, ou seja, aquelas que ficam na periferia para você poder se ajudar na hora de produzir um vídeo, na hora de converter um vídeo, ou seja, são ferramentas acessórias para você realmente produzir aquilo que você quer, como por exemplo uma ferramenta educacional ou pedagógica, ok? Bom, então vamos começar. Aqui você vê as várias ferramentas que ele possui, tá? É uma tela inicial. E essas ferramentas você encontra aqui dentro de uma maneira não tão bonitinha, não tão colorida, etc. Mas são as mesmas ferramentas que você viu agora aí do lado de fora, né? Digamos assim, com aquela primeira janela que aparece toda bonita e colorida aí no início da abertura do software. Bom, o que acontece? Ele tem várias ferramentas, como eu já disse, eu vou fixar e vou focar naquelas que eu julgo mais importantes. Principalmente, essa ferramenta é muito útil, principalmente para quem está começando a mexer com tecnologia educacional. Né? Para as pessoas mais experientes, certamente você vai encontrar ferramentas melhores, né? Mas eu tive esse critério de escolha para essa palestra, e um dos principais critérios foi esse, né? É uma ferramenta para as pessoas iniciantes, ou seja, aquelas que têm alguma dificuldade em fazer download, né, de um vídeo da internet, aquelas que têm dificuldade em converter arquivos de vídeo,
a partir do momento que baixaram um arquivo e ele não consegue rodar em algum software que você use, por exemplo, né? Aqueles que têm alguma dificuldade em captura de tela ou nunca fizeram, estão começando a fazer captura de tela no sentido de captura de vídeo, né? Daquilo que você está fazendo, trabalhando, escrevendo, né? Ou desenvolvendo um software no seu desktop. Então é uma ferramenta muito interessante, principalmente para essas pessoas, não só, mas principalmente para quem está começando em tecnologia educacional. Então, vamos lá. Bom, eu vou focar nas principais em relação ao meu foco aqui, que é a parte educacional. A primeira mais importante, né, que eu chamaria de ferramenta fim nesse caso, né, do Tube Catcher, é a captura de vídeo. Então você tem aqui, ó, o Screen Record. É uma aba, você clica nela e aí você tem a opção de selecionar uma área ou selecionar um quadro, né? Aquele retângulo que você seleciona, por exemplo, um quadro, mas um quadro mais padronizado. E essa aqui você fica mais à vontade para fazer o tamanho que você quer, ok? Então, só alguns cuidados que você tem que tomar, não é? A hora que você clicar aqui, ele vai te dar uma área para você selecionar, tá? Agora, a hora que você clicar nesse botão aqui, Start, para começar a tua gravação, o que é que vai acontecer? Se você não checar essa caixa aqui, ó, minimize ao iniciar, essa janela aqui do software ela não vai sumir, ela não vai minimizar, ela vai continuar aberta, né? E aí você vai ter que minimizar para continuar a gravação. Só que aí você vai gravar a tela e a minimização da tela, coisa que obviamente não é legal, né? Alguns softwares já fazem isso de maneira automática, né? Mas esse aqui você tem que minimizar aqui, não esquece de checar essa caixa, né? Ela tem que ser marcada, minimize ao iniciar. Outra importante é gravar o cursor, se você não marcar essa caixa, o cursor não vai aparecer. Então você está dando uma videoaula, está apontando para uma série de coisas e elas não vão aparecer, né? E a outra importante, né, que numa primeira leitura você diz, bom, para que serve isso, né? Use hotkeys, ou seja, teclas de uso interessante, de uso quente, de uso bacana, legal e tal. Na verdade, são teclas, né? São atalhos que você tem para fazer coisas importantes. Então, por exemplo, você tem o Start aqui, né? Eu vou clicar no Start. Ok. Se você só clicar no Start, ele não vai te dar o atalho do Stop. E aí, como é que você vai parar isso? Então, ela vai minimizar, você vai ter que abrir de novo para aí aparecer o Stop nessa tela e aí você clicar no Stop para parar. Coisa que também não é legal. Depois você vai ter que tirar essa parte do vídeo, vai ter que editar num outro software, né? Para evitar isso, se você clicar aqui no Use Hotkeys, aí, ó, aparece aqui, Stop, tá meio apagadinho aqui, ó, mas tá colocado aqui, ó, Stop F8, tá? Depois que eu fizer a captura do vídeo, isso aqui vai ficar habilitado, né? Aí vai dar para você ver com mais clareza, mas tá escrito aqui o F8 e o Play F9, e esse aqui tá colocado o Start F7. Então são atalhos que você tem que você não precisa abrir essa janela para você poder fazer essas coisas que você tem aqui disponíveis. Claro que isso não é só interessante, isso é fundamental para você não gravar a tela do próprio software enquanto você estiver gravando a tua tela no desktop numa videoaula, por exemplo, tá? Então vamos lá, vamos selecionar a área, vou selecionar uma área qualquer aqui do meu desktop, tá? Soltei. Aí tá aqui, ó, Start. A hora que eu clicar Start, ele vai começar a gravar. Agora, outra coisa importante que você tem que se acostumar, né, a pensar, a fazer, é aonde que você vai salvar isso. Senão você clica, tá tudo feliz da vida, você não sabe direito onde é que você salvou. Aí você vai ter que abrir de novo o software para você saber onde é que você gravou, né? Então, Select Output Folder. Então, a pasta de saída que é essa aqui, ó, tá? O caminho é, né, o disco C, User Carlos Sanches, pasta, com o meu nome, Vídeos. Essa pasta vídeos eu já deixei aberta aqui para facilitar, para não perder tempo, aqui na minha barra de tarefas, ok? Se eu quiser mudar, por exemplo, eu clico aqui e procuro uma outra pasta, ó, procurar pasta, tá bom? Mas vou deixar no vídeos aí que já está programada para mim aí para essa palestra. Então vamos lá, Start. Então eu comecei a gravar, você tá vendo esses pontinhos aqui, ó, tá vendo, coloridos, tá certo? Essas cantoneiras, vamos chamar assim, né? Eu estou gravando exatamente esse pedaço, essa parte aqui, ó. Agora, se eu quiser parar, o que eu faço? Ou eu volto com o software de novo, tá? Eu vou fazer aqui só para você ver, claro que é uma coisa que não deve ser feita, né?
Eu voltei com o software, aí eu paro aqui, ó, tá? Mas não faça isso. Você tem que clicar aqui no F8. Então vou minimizar de novo, tá? Aí eu vou parar simplesmente teclando aqui no meu teclado F8, pressionando o F8. Aí, ó. Acabei, tá? Isso aqui é porque eu programei aqui a minha nuvem, né? No Real Player Cloud aqui, é uma nuvem que eu tenho de vídeo aqui e ele está me avisando que eu tenho um vídeo aí, já que se eu quiser subir para a nuvem do Real Player. Vou na minha pasta, que eu falei, aquela pasta vídeos, tá aqui, ó, o vídeo que eu acabei de gravar. Dá 2 cliques Então eu nele comecei aqui a só gravar, você tá para... vendo esses pontinhos? Então vamos lá. Comecei a gravar, você tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Tá vendo? Coloridos? Tá vendo? A gravação que eu acabei de fazer. Vamos lá, play. Tá certo? Essas cantoneiras, vamos chamar assim, né? Eu tá gravando exatamente esse pedaço, essa parte aqui, ó. Vou esperar um pouquinho só para você ver que o software vai aparecer de novo. Agora, se eu quiser parar, o que eu faço? Ou eu volto com o software de novo, tá? Eu vou fazer aqui só para você ver, claro que é uma coisa que não deve ser feita, né? Eu voltei com o software. Tá vendo? Quer dizer, ele grava o software que você abriu de novo para fazer, para fechar, para você terminar com o stop. Quer dizer, não faça isso. Por isso que é importante essa use hotkeys aqui para justamente aparecer, porque no software inicialmente não aparece, o F8 para você terminar sem ter que abrir a janela do software durante a tua gravação para atrapalhar a gravação que você está fazendo original. Aí eu paro aqui, ó, tá? Mas não faça isso. Você tem que clicar aqui no F8. Tudo bem? Bom, então isso é uma coisa importante, de novo, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas, né, com gravação de tela, na forma de vídeo. Normalmente, aquelas pessoas que fazem aquela coisa mais simples, né, que é o print screen, né, que é o copiar colar, que é a tela inteira, ou aquelas pessoas que não estão acostumadas a gravar videoaula. Tá? Então isso é interessante. Você pode gravar uma videoaula com a Tube Capture? Sem dúvida. Tá? Agora, um limite que ele tem é que ele não edita. Então a videoaula ela vai ficar do jeito que você gravou. Ela não coloca balãozinho, né, com texto, ela não dá zoom, tá? E ela não faz uma série de outras coisas interessantes, de funcionalidades, realce de partes diferentes que você tem na tela, etc., que, por exemplo, o Camtasia faz. O Camtasia é um software já que faz a captura de tela, a captura de vídeo, e também faz a edição do vídeo de maneira fabulosa, de maneira espetacular, né? Coisa que esse software não faz. Então ele tem uma utilidade limitada, mas é interessante sim, claro, se você optar, se você principalmente for iniciante nessa coisa de captura de vídeo, você pode usar no começo, que vai ser certamente muito, muito útil para você. Né? Então, essa é uma parte importante. A outra parte importante, para quem está começando, também é o downloader, ou seja, é você ter algum software que baixe vídeo para você da internet. Tudo bem? Então, vou pegar um vídeo aqui que eu já selecionei, só para você ver como é que a gente deve fazer. Então, eu peguei aqui um vídeo do Senated. Tá certo? O Senated é o Seminário Nacional de Tecnologias na Educação. É o vídeo de abertura da Cris. O que eu faço? Eu pego aqui esse endereço, essa URL do vídeo, esse endereço do vídeo, tá? Do YouTube. Clico com o botão direito do mouse, copio e abro o meu software, tá? Isso aqui eu posso minimizar, até fechar se eu quiser. E aí eu posso clicar aqui e também clicar com o botão direito para colar. Ou fazer, por isso que eu digo que é um software para iniciantes, né? Ele até coloca o paste aqui, que é para colar. Quer dizer, você nem precisaria fazer isso. É só clicar aqui com o botão direito do mouse e colar. Mas para quem não está acostumado a fazer isso, ele facilita a vida e coloca aqui o paste, que é colar, né? E aí você cola automaticamente o link aqui, o URL del vídeo, até que ele escreveu del vídeo aqui, né? O URL do vídeo. Aqui você vai clicar para fazer o download e de novo não esqueça que você, ó, save to, eu vou salvar naquela mesma pasta de vídeos aqui, tá? Esses settings são ajustes eventualmente que eu posso fazer, que não vem ao caso hoje a gente falar deles, mas eu vou fazer o download aqui e ele vai baixar esse vídeo exatamente nessa pasta aqui, ó, tá? Então vamos lá. Download, aí ele vai te dar uma série de opções aqui, se você quiser escolher, mas eu não quero, e ele vai te dar um tempinho aqui, parece uma bomba que vai explodir, ó, tá vendo? Ele tem um timer que ele vai reduzindo, é um tempo que ele dá para você escolher qualquer outro arquivo que você queira, diferente daquele arquivo de saída que ele escolheu. Eu vou clicar direto aqui, não vou deixar ele terminar. Se ele terminar, ele vai dar o arquivo padrão, claro, mas como eu não vou escolher nada aqui, eu vou direto e vou apertar antes dele zerar, tá?
Aí o que ele vai fazer? Ele vai salvar o arquivo exatamente nessa saída de arquivo que já está aqui, ó, que é o WMV, ou seja, Windows Media Video, né? Esse Windows Media Video, ele é um arquivo padrão do Atube Catcher. Não tem como você alterar, tá? Aqui, ó, ele já terminou, tá certo? Agora ele está fazendo simplesmente aqui o encoding. Mas se você quiser trocar aqui o arquivo, ó, tá certo? Você pode trocar, mas aí ele vai fazer a conversão. Então, olha a quantidade de arquivo que você tem, tá? Agora entenda, se você trocar, colocar qualquer outro arquivo, o que ele faz? Ele vai baixar em WMV, depois ele vai converter, tá? Então você vai ter o tempo vai ser muito maior, certamente. Agora, também é um facilitador, de novo, para o iniciante, tá? Então, agora, complete, quer dizer, eu completei. Agora ele salvou em WMV. Vamos lá, na pasta, vídeo, tá aqui, ó, WMV, tá certo? É exatamente esse aqui que eu acabei de gravar, ok? Tá. Agora, se eu escolhesse qualquer outro aqui, por exemplo, sei lá, esse aqui, ó, MP4, 640, 480. Não é que ele vai gravar direto MP4 480, tá? Ele vai gravar em WMV, que é o padrão dele, e depois vai fazer a conversão. Tá? Então você não vai ter o trabalho de fazer a conversão, e nem escolher um software de conversão, porque ele mesmo faz a conversão para você. Só que vai demorar um pouco mais de tempo. Tá? Por falar em conversão, tá aqui, ó, Video Converter. Olha lá, tá? Então, se eu quiser converter um vídeo qualquer, então, por exemplo, eu vou buscar aqui a minha pasta de vídeo, tá? Vou pegar, por exemplo, basta arrastar, tá? Eu vou clicar nesse vídeo aqui, vou arrastar e soltar. Olha como é simples, como é fácil e direto, tá? Aqui ele te dá o status, só que aí você fala, bom, vou converter para o quê? Para que tipo de arquivo? Tá aqui o Output Profile. Ah, então aqui, ó, WMV, que já é o arquivo que você tem. Então você clica aqui, escolhe qualquer outro, tá? Então, por exemplo, esse VOB aqui, o VOB, MPEG-2 Video, né? Esse arquivo aqui é um arquivo de DVD, é o padrão de DVD Players, aquele que você liga na sua televisão, etc. Tá? E aí se eu clicar aqui, ó, no converter, né, no convert, ele vai converter, ele vai passar desse arquivo WMV para esse aqui que é o VOB, VOB, e você vai ter de novo esse cara nessa pasta de saída, que é a pasta Videos, que eu acabei de colocar para você. Ok? Bom, então, esse é um software que eu acho extremamente útil. Veja, eu estou enfatizando, né, toda hora que é para iniciante, porque realmente ele facilita as coisas, né? Ele tem um visual simples, ele faz coisas assim bem básicas, bem fundamentais. Agora, é claro que um usuário avançado, eu, por exemplo, vira e mexe, uso esse software, independentemente dele ser simples, ele para mim ele é prático, tá? Então, o usuário mais avançado vai usar pela praticidade. E o usuário iniciante vai usar pela facilidade de uso mesmo, né? Ele não é um complicador, ele facilita as coisas para você, ele converte o vídeo direto, sem que você tenha que converter, tomando a iniciativa de fazer isso. Então, depois, claro, com o tempo que você deixar, para quem for, né, deixar de ser iniciante, obviamente você vai optar por converter direto no conversor de arquivo. Porque você escolhe aquele que você quer, você faz do jeito que você quer, e etc. E não vai ser uma coisa tão automatizada assim. Claro, para quem for iniciante, não é? Bom, então, só para resumir, então ele baixa o vídeo, ele faz o stream, mas não vale a pena eu falar disso hoje. Ele grava a tela, mas ele não edita, né? Uma limitação que ele tem. Ele faz a conversão de arquivos de vídeo e ele faz gravação de áudio também. Tá? Então é a mesma coisa aqui, ó. Você tem o microfone, você tem um volume principal de entrada. Se você quiser capturar, por exemplo, o som dos alto-falantes, aqui você escolhe o arquivo entre MP3, Wave e WMA, que é o arquivo de áudio também do Windows, que é um padrão do Atube Catcher. Aqui algumas configurações. De novo, você tem sempre, né, aqui o caminho, né, o caminho alvo da saída, que na verdade é o arquivo de saída, e aqui o botãozinho de Start, e também com os atalhos, etc. Tá? Então veja, é um software muito interessante, eu acho que vale a pena você usar, seja por praticidade ou seja por inexperiência. Em relação ao potencial educacional, eu acho um potencial educacional bem interessante do ponto de vista de gravação de tela para videoaulas. Tá? Esse é a principal utilização
dessa ferramenta em relação ao aspecto educacional, ao aspecto pedagógico. Basicamente, gravação de videoaulas, né? E essa de áudio também, que é uma gravação de uma áudio-aula, né? Que nem a gente tem a videoaula, tem a áudio-aula. Então aqui você pode gravar áudios, você pode subir, por exemplo, né, num servidor aí, um SoundCloud, por exemplo, da vida aí, que é uma nuvem, né, um servidor de podcasts. Então você pode fazer podcasts a partir do áudio que você tem, embora seja um recurso simples também, né, que muito computador já vem com ele quando você compra, né, essa coisa de gravação de áudio. Mas é mais um recurso interessante que a TubeCatcher tem também, tá? Então são esses dois, basicamente, para você usar direto como recurso educacional, que eu chamo aí de atividades fim em relação ao recurso educacional, e você tem as atividades de meio que são muito úteis. Para quem já está acostumado, por exemplo, e está me ouvindo agora, fala, poxa vida, quer dizer que ele converte arquivo, ele baixa e faz quase tudo aí, quase que ao mesmo tempo, quer dizer, isso é fantástico. Né? Quer dizer, é o que a gente chama de mão na roda, entre aspas. Né? Então, para quem não conhecia, e além de tudo, né, uma coisa bem interessante, ele é gratuito. Tá? São poucos os softwares gratuitos que fazem tanta coisa ao mesmo tempo com tanta praticidade. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai para mais uma ferramenta, para a quarta ferramenta aí dessa palestra. Tá? Até já. Bom, vamos para a nossa quarta ferramenta, que é uma ferramenta que faz captura de vídeo e uma ferramenta que faz edição de vídeo. E se não bastasse isso, ela também faz a produção do vídeo, ou seja, ela faz essencialmente três coisas. Ela captura o vídeo da tela do seu computador, ela faz a edição e depois ela faz a produção final, ou seja, o arquivo de vídeo em que você vai encerrar, em que você vai dar o toque final à sua produção, à sua videoaula. Né? É uma ferramenta que eu particularmente sou fã, então eu sou meio suspeito para falar. Eu estou usando essa ferramenta para gravar toda essa palestra aqui para você. Tá? E agora eu vou gravar a própria ferramenta que eu estou usando para você, para falar dela agora nessa palestra. Olha que coisa fantástica. Está aqui. Camtasia Studio, ou em português o Camtasia Studio. Né? Agora você pode perguntar, como é que você está filmando essa ferramenta e gravando as coisas que você está falando com a gente com essa mesma ferramenta? É que na verdade ela tem duas partes diferentes, né? Uma parte é o editor, que é essa que eu não estou usando. Então eu posso filmar essa parte, né? Eu posso gravar essa parte. E a outra parte que é a parte da gravação propriamente dita, que eu aí sim estou usando, né? Então são partes diferentes, então dá para fazer essa aparente mágica, né? Quer dizer, eu falar de um software que eu estou usando para fazer exatamente essa filmagem, essa gravação. Bom, do ponto de vista didático, né, eu não conheço outro editor que seja tão bom quanto o Camtasia, que faça as mesmas coisas que o Camtasia faz, do ponto de vista de engajamento, da didática mesmo, em relação a essa coisa que a gente chama, né, de potencial educacional. Eu acho potencial educacional, claro que em relação a videoaulas, né, eu acho esse potencial educacional muito alto. Você pode fazer videoaulas, você preparou a tua videoaula, e depois você quer fazer um realce com zoom, você quer colocar um balão de texto, você quer apontar alguma coisa que você acha que é mais relevante com uma seta. Você tem tudo isso no Camtasia e eu não conheço outro que faça isso. Pode ser até que tenha, mas eu não conheço, tá? E não com a qualidade que ele faz. Nem software gratuito e nem software pago. Realmente não conheço nenhum na mesma linha, não é? Bom, então vamos fazer uma pequena demonstração. Eu vou pegar aqui, ó, importar mídia. Vou pegar esse intro.trec. Esse trec aqui é a extensão do Camtasia, né? Para uma parte de um vídeo gravado que só abre no próprio Camtasia, por enquanto, né? Depois você faz a produção, aí você grava em qualquer arquivo que você queira rodar no seu computador, num player qualquer. Mas por enquanto ainda é um arquivo de edição, né? Que é esse rec aí, o trec. Muito bom, esse aqui foi a introdução, esse arquivo é a introdução que você acabou de ver comigo nessa palestra aqui, tá? Que eu estou usando agora para gravar exatamente esse outro ponto da palestra com o mesmo Camtasia. Então vamos lá, intro.
Aí ele não está fazendo nada, você não está vendo nada aqui no player, porque eu tenho que arrastar e soltar. Aonde apareceu o sinalzinho de mais, aqui não pode, ó, tá vendo? Agora aqui pode, então vou soltar aqui na track 1, 2. Arrastar aqui para ficar mais bonitinho. Quando você quiser colocar uma outra track, né, uma outra pista, você clica nesse mais aqui e você vai ter essa outra pista, tá bom? Bom, esse aqui é o ponteiro que indica onde você está no vídeo. Então eu vou colocar ele aqui um pouquinho mais para cá, só para te mostrar algumas funcionalidades. As funcionalidades estão aqui. Você tem aqui o menu convencional, aqui você tem alguns recursos importantíssimos, né? A gravação, importação de mídia, a produção que eu estou dizendo, depois que você fizer a edição e um compartilhamento, se você quiser compartilhar também, o share. Agora, aqui você tem alguns recursos que eu acho que realmente são fabulosos, né? E muito interessantes do ponto de vista educativo. Então veja, vou começar aqui pelos Kellogg's, né, que você tem setas, formas, etc. Mas todas elas que você pode adicionar ao vídeo. Isso não é uma coisa tão simples de você encontrar por aí, né? Por exemplo, no YouTube, eu vou falar mais para frente, você coloca uma coisinha ou outra, um link e tal. Agora só não coloca forma, seta, exatamente onde você quer e tal. Parece uma coisa simples, mas são poucos os softwares que fazem, né? É isso que me chama muita atenção. Então você tem aqui as shapes, né, as formas, com texto, que você pode colocar texto. Aqui você tem as formas sem texto, né, basicamente algumas setas. Aqui você tem o Sketch Motion, que são muito legais para você realçar, e os especiais. Então, por exemplo, começar com essa seta aqui, ó, por exemplo, tá? Digamos que eu queira realçar o nome do Senated aqui, ó. Aqui você não está vendo nada, pois é. Aí ele abriu aqui a track 3, a faixa 3, né? E olha o tamanho dela aqui, ó. Tá aqui, ó. Então por que você não está vendo lá? Porque ela não chegou, ela não começou ainda, tá? Se eu colocar o ponteiro aqui de tempo, de marcação de tempo, olha aqui, ó. Tá vendo? Agora a seta apareceu. Se eu sair daqui, ó, a seta sumiu. Então isso aqui é editável, tá? Ó. Eu vejo alguns vídeos na internet, né, que a seta aparece e sai rapidamente, e eu não sei se realmente a pessoa quis fazer aquilo ou se eventualmente ela não sabia que isso aqui pode ser editado, né? Porque às vezes ela coloca por padrão alguma coisa, por exemplo, às vezes pequena, né? Então ó, a seta entra, sai, acabou. E se eu quiser que ela dure mais, né? Se didaticamente esse recurso é importante enquanto eu estiver falando aqui, ó, tá? Então quando ela percorre todo esse trecho aqui, ó, ela fica lá, ela não some, tá? Ela vai sumir depois que você, pum, saiu dela, ok? Aí você pode, por exemplo, mudar para um quadrado. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um quadrado qualquer em algum ponto aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu vou num outro ponto, clico, apareceu um quadrado. De novo, ele não está aparecendo. Eu quero, sei lá, rodear a minha foto aqui, ó, tá? Por exemplo, na apresentação. Então, eu faço uma edição aqui, ó, tá? Arrumo do jeito que eu quero e aí eu entro nela aqui, ó. Pá. Tá vendo? Olha que maravilha. Realce, ó. Tiro, entrou, ó. Saiu, entrou. E aqui de novo eu edito e faço no tamanho que eu quero. Quer dizer, essa versatilidade que eu digo que como recurso didático, se você souber usar, é fantástico, né? Então você tem os recursos dos Kellogg's, são vários, né? Não dá tempo de mostrar todos, mas é só para você ter uma noção do que você pode fazer, do que você pode realçar em relação a figuras, formas, etc. E aqui, por exemplo, eu vou rodar aqui, ó. Na verdade, são duas ferramentas onde Tem uma hora que eu falo Google Docs. Quer ver? uma pequena introdução. Bom, eu coloquei aqui o Google Docs. Ó, falei Google Docs. O que é legal nessa hora? Por isso que eu falo que é aquela coisa do vídeo, mas não é um vídeo simples, não é um vídeo por ser vídeo, etc. Né? Não é isso. Você quer dar um realce em alguma coisa que você está falando. Então eu falei Google Docs. O que seria interessante agora? Dar um zoom nisso, não é? Então eu vou para o zoom agora aqui, ó. Também, tudo que você faz, quase tudo que você tem, praticamente tudo que você tem aqui no Camtasia, você pode editar, né? As formas são aí, ó, editáveis, né? Que você vai para lá e para cá. Aí, ó, pum. E apareceu esse símbolo aqui, ó. Tá? Esse símbolo quer dizer que eu estou fazendo, nesse caso, um zoom. Então eu vou tirar um pouquinho antes dessa setinha com essa bola. Bom, eu coloquei aqui Aqui, o Google Docs aí, e o Office Online. E ele vai continuar até eu parar com isso. Ferramentas onde você Tá? tem os Então, famosos documentos. De repente, nesse Documentos, ponto, tem- eu quero parar. Pá. Aí o que eu quero fazer? Eu quero aumentar e voltar à forma original, digamos, tá? Para formar a forma original, é só você chegar aqui, ó, e perceber que tem uma linhazinha amarela, por exemplo. Na hora que você chegar na linhazinha, ó, amarela, pum, parei.
A amarela é o limite, tá? Chegou na amarela, cadê? Parei. Vou procurar a amarela, pum, parei. Aqui eu vou tentar chegar na amarela, cadê? Amarela, parei. Aí você completa a tela aqui, ó. Tá? Então veja, o Zoom começou, ó, ele começou aqui, ó. Eu coloquei aqui o Google Docs Aí, e olha o que eu falei do Google Docs e de repente depois que eu falo uma outra coisa eu quero sair. Você Ó, tem saí, apresentador de voltei. slide. E eu posso assim sucessivamente fazer vários tipos de zoom aonde eu quis fazer, como aliás eu fiz na apresentação anterior que você viu, tá? Então é uma coisa, é um recurso importante, mas é importantíssimo, né? Quer dizer, em um determinado momento você quer o foco só no Google Docs, você quer o foco só no slide do YouTube, você quer o foco só no slide do Word. Quer dizer, isso é muito legal, quer dizer, você não dispersa, você não fica olhando para todos ao mesmo tempo. Então, isso como recurso didático é fantástico, né? Então, você tem o Zoom que você faz do jeito que você quiser, no tempo que você quiser. Você tem os Skeletos, né? Que você tem as formas, que você tem os sketches, os sketch motions, que você tem os especiais aqui, o realce de texto, por exemplo, que é outro recurso que é interessante. Deixa eu ver uma outra parte aqui. Vou voltar para aqui, acho que vai ser mais interessante. Talvez nesse ponto aqui, ó, tá? Para você ver o realce. Então, vou colocar, por exemplo, olha, esse retângulo, eu posso colocar texto nele, se eu quiser, por exemplo, tá? Posso colocar um texto, ele está pequenininho, eu vou aumentar, está no 16, vou colocar aqui no 36, vou clicar aqui e você vai ver melhor, tá? Então eu tenho um texto aqui, por exemplo, tá? Escrevi teste, ok? Tá lá, teste. Agora, esse mesmo quadrinho aqui, ó, se eu quiser, ou com outro quadro, claro, mas só para você dar uma olhadinha aqui, ó, eu posso fazer esse realce, tá? Onde você tem o marca-texto só nessa região, em volta dele não. Eu posso fazer esse efeito aqui de blur, ou seja, fica nebuloso ao redor dele, nítido nele. Eu posso fazer o inverso, fica nebuloso, né, nele e fica nítido ao redor dele. Ou seja, olha que fantástico. Tem muitas outras interessantes para mostrar, mas realmente não dá para falar tudo, porque para entender e para realmente usar o Camtasia em todo o seu potencial, você tem que fazer um curso de Camtasia. Mesmo porque eu estou usando essa linha do tempo aqui, tá? E não estou explicando, porque não é a ideia não é fazer um curso de Camtasia, não é isso. Né? É só você ver as possibilidades que ele tem como recurso, como ferramenta educacional, especialmente, né, especificamente para videoaulas. Tá? Essa é a ideia. Agora, obviamente que usar a linha do tempo aqui, quem não está acostumado vai achar isso uma coisa bem complicada e confusa, né? O cara olha aqui e fala, tem um símbolo aqui, tem essa ranhura aqui, tem essa coisa maior aqui, menor, tem esse ponteiro que ele pode mexer, etc, né? Esse verdinho aqui, ó, se eu pegar só no verdinho e só no vermelhinho, eu seleciono uma área, olha as coisas que ele pode fazer. Eu posso cortar essa área aqui, por exemplo, se eu quiser, fazendo isso que eu acabei de fazer, clicando nessa tesourinha aqui, por exemplo, tá? Ou seja, assim como esse recurso, e volto depois aqui, ó, junto tudo depois de novo no mesmo lugar, se eu quiser. Tá, ele faz um recorte. Posso recortar só essa faixa, que é o track 2. Posso cortar só essa faixa, que é o track 1. Posso cortar só essa faixa, por exemplo, que é o track 3. Ou seja, eu corto aonde eu quiser, por exemplo. Eu posso separar, né, uma faixa ou duas faixas e dentro desse corte fazer uma transição, colocar uma transição aqui, por exemplo. Tá? Dentro do corte que eu faço. Eu posso fazer um split. Tá? Agora, se eu ficar toda hora, né, mostrando todas essas coisas para você, realmente a palestra aí vai ser só de Camtasia, e aí vai ser curso de Camtasia, né? Não vai ser só esse enfoque educacional. Agora, eu acho que deu para você ter uma ideia. Né? Então, resumindo, o Camtasia faz aquelas duas coisas que eu já falei, ele captura vídeo daquilo que você está fazendo no computador, ele edita e depois, que é essa edição que a gente está fazendo, e depois ele faz a produção. Então aqui, ó, produção. Eu posso compartilhar no Google Drive, eu posso compartilhar aqui na nuvem, por exemplo, da Microsoft, eu posso alterar a qualidade do arquivo, por exemplo, que eu estou usando aqui, tá? Então selecionei qualquer um aqui, ó. O que eu estou usando, por exemplo, é esse, que é uma qualidade altíssima, 1364 por 764 de dimensão. É um vídeo realmente da mais alta qualidade, né? Aí você avança, ele dá o nome que você quer, a pasta que você vai salvar, o que ele vai fazer. Ou seja, olha, é recurso que não acaba mais. Então realmente é um software que eu recomendo e ele tem um único defeito, né? As virtudes são muitas.
Você tem vários recursos tecnológicos que vão realçar a sua didática, que vão realçar pontos importantes na sua videoaula, que realmente vão funcionar, vão fazer com que ela atinja aquele ponto que você quer, né? Com a tecnologia te ajudando. Agora, ele tem um único defeito, que é um defeito complicado, que é de ser pago. Não tem como. É difícil, eu não achei nenhuma ferramenta, nem paga nem gratuita, que faça tudo isso que ele faz em termos educacionais. Tá bom? Então está apresentado aí para vocês o Camtasia e se você tiver a oportunidade de utilizar, você pode pegar uma versão trial de 30 dias, tá? Para você ver se você gosta, se você não gosta, e depois, eventualmente, fazer um curso de Camtasia, por que não? Para você aprender a mexer, principalmente na linha do tempo, que não é uma coisa tão simples assim. Tá bom? Então, era isso. Daqui a pouco, a nossa próxima ferramenta, que é a quinta ferramenta dessa palestra, ok? Até já.